Sejam bem-vindos ao canal Não Agarra, meu nome é Renan Cardim e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre coesão e coerência textual. Em primeiro lugar, a gente deve entender o que é esse texto para a gente buscar a coesão e a coerência dele. Todo tipo de expressão escrita vai gerar uma compreensão do leitor. Essa compreensão ela pode ser explícita através daquelas palavras que já estão aparentemente no texto, ou ela pode ser implícita. Ela pode vir dentro de uma interpretação do leitor. Essa interpretação ela é feita de acordo com o processo de disposição desses elementos. Esses elementos, quando amarradinhos, eles representam um campo semântico. O que seria um campo semântico? É o mesmo que um campo de ideias. Vamos testar aqui alguns exemplos, tá? Em primeiro lugar, eu vou pegar uma frase. Renata sorriu e saiu. Observem bem que agora que nessa frase eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo sorrir e o verbo sair. Entre esses verbos eu tenho um elemento que é o e. Quando eu leio essa frase, Renata sorriu e saiu, quando tenho essa primeira impressão, eu estou tendo a impressão de que ela fez uma coisa e outra. Eu estou somando as coisas que Renata fez. Portanto, esse somatório ele é dado através desse elemento e. E esse e é chamado de síndeto. Ele amarra essa oração nessa oração. Ou seja, ele vai amarrar esse verbo nesse verbo através da ideia de soma. Vamos testar um segundo exemplo. Renata sorriu, mas saiu. Observem bem agora que quando eu falo Renata sorriu, mas saiu, eu coloquei aqui dois verbos mais uma vez, tá? O verbo sorrir e o verbo sair. Ok? Se eu coloquei o verbo sorrir e o verbo sair, a primeira questão que eu devo pensar agora é o seguinte: entre esses dois verbos, eu tenho um elemento que está conectando essas ideias. Que nem ali em cima, Renata sorriu e saiu. Renata sorriu, mas saiu, esperava-se que Renata não fosse sair. Por isso que eu coloquei uma adversidade, um sentido adverso. Portanto, esse conectivo aqui, que é chamado de síndeto, ele transforma essa frase para uma outra ideia. Todos os síndetos são elementos coesivos. Tá? Eles são elementos que criam pequenas amarras nesse texto. A gente pode ter diversos síndetos. A gente pode ter síndetos adverbiais, como nas orações subordinadas adverbiais. São aquelas orações cujo síndeto se apresenta logo no início. A gente pode ter também os síndetos, que são esses que eu estou explicando das orações aditivas, coordenadas aditivas. A gente pode ter as adversativas, a gente pode ter as alternativas, a gente pode ter uma série de elementos que vai criar exatamente esse campo semântico. Esse campo semântico permite que o leitor tenha uma interpretação desse texto. Essa interpretação vai fazer parte da coerência que esse texto vai apresentar. Suponhamos agora aqui um outro exemplo, tá? Hoje fez sol. Portanto, as ruas estavam molhadas. Perceba bem agora que quando eu criei o síndeto, eu o pus de uma forma equivocada. Porque quando eu falo hoje fez sol, portanto, eu estou criando uma ideia conclusiva. Se eu estou criando uma ideia conclusiva, sol, calor, evaporando, o elemento água, logo as ruas não poderiam estar molhadas. Se eu coloquei que as ruas estavam molhadas, eu crio um problema de coerência textual. Portanto, eu posso ter o elemento coesivo e não ter coerência. Dificilmente eu vou ter a coerência sem esse elemento coesivo.
mas acontece em alguns casos. Espero tê-los ajudado. Bons estudos.